Em um especial para comemorar o mês da mulher, nós da Gavi Resorts apresentaremos o podcast Elas Líderes, com 4 entrevistas de mulheres fortes e que ocupam cargos de liderança no grupo. A participação das mulheres no mercado de trabalho é uma luta histórica e que segue sendo construída dia a dia. A liderança feminina é um reflexo da diversidade nas empresas. Esse conceito é um dos pilares que sustentam negócios criativos e inovadores. A Gavi Resorts incentiva todas as suas colaboradoras a ocuparem cada vez mais cargos de liderança, o que acaba implementando uma cultura da diversidade no negócio, garantindo oportunidades aos profissionais, e isso independe do gênero. Neste primeiro episódio, convidamos a nossa diretora de Recursos Humanos, Ludmila Gratão, para falar sobre a importância do empoderamento feminino nas empresas. Ludmila, para começar, você pode nos falar um pouco sobre a importância de empoderar e incentivar as mulheres a crescerem dentro das empresas? Bom, eu acredito que a questão das mulheres, a inserção da mulher no mercado de trabalho é algo estrutural, é algo que vem se arrastando ao longo dos anos, né? Tem toda uma história por trás de quando as mulheres de fato começaram a trabalhar, as condições de trabalho que elas tinham, a dificuldade que tem em conciliar a maternidade, o trabalho, a questão da disponibilidade. E o fato de incentivar as mulheres a trabalhar é totalmente vinculado à questão, algumas, né? Por ser arrimo de família, por ter a responsabilidade financeira da casa, outras porque o trabalho ele acaba criando uma identidade e trabalha diretamente com a autoestima das mulheres, a questão de se sentirem empoderadas, responsáveis, valorizadas por aquilo que elas entregam. Então isso, não tem como a gente olhar uma pessoa sozinha, ela está sempre vinculada à sociedade, ao local de trabalho que ela está inserida, à família. Então isso tudo, né, traz para a mulher esse sentimento de valorização mesmo, de produção, do quanto eu sou produtiva, do quanto que eu consigo de fato trazer isso em benefício para a família, né? Quando tem ali a família, quando tem os filhos, ou quando não tem essa autorrealização profissional, né? E sem falar que a questão das mulheres na empresa, eu nunca olho como uma separação, eu sempre vejo como a gente precisa avaliar o profissional pela sua competência e não pelo gênero. Então, independente de ser homem, mulher, da opção que ele escolheu ali, ele tem que ser avaliado pelo que ele entrega e não pelo fato de ser mulher ou homem. Então, essa questão de gênero, quando você pergunta ou quando a empresa se posiciona dessa forma, eu acredito que a empresa ela tem muito a perder. E aí eu falo empresa e liderança principalmente, porque é um caminho árduo a ser percorrido, assim, de mudança de mindset, de mudança cultural, de mudança da sociedade, porque a gente vê, isso é nítido, isso acontece em vários episódios, o machismo que existe, muitas vezes manifesto e outras vezes velado em algumas situações, e a gente, né, tem como responsabilidade trabalhar e mudar essa realidade, em todos os sentidos, né, seja na empresa, seja no local no seu ambiente de trabalho, seja na sociedade, onde você está de fato inserido e onde você consegue aí, circular e levar essa mudança. E quais as principais barreiras para a entrada das mulheres no mercado de trabalho? E quais ações poderiam mudar esse quadro de desigualdade de oportunidades e salários? Bom, aqui acho que o primeiro ponto, a gente tem uma questão cultural, eu digo em termos de organização, né? É uma cultura da organização. Algumas empresas, por exemplo, valorizam a contratação de mulheres, principalmente mulheres na liderança, então ali em todos os níveis, quando a gente pensa no operacional, no tático e no estratégico. Já tem outras empresas não. Então acho que essa questão cultural impacta diretamente, né, na entrada das mulheres no mercado, a questão da liderança, né? Provavelmente, né, algumas mulheres, muitas aí já ouviram, mas esse cargo aqui não é para mulher, esse cargo aqui é para homem, precisa de muita resiliência e um homem aqui seria melhor nessa posição, ou então, precisa viajar e a mulher não vai conseguir conciliar a vida profissional dela com a vida pessoal. Então são coisas que são subentendidas e que a gente, primeiro, né, pra gente entender de fato
a gente precisa conversar, precisa avaliar o outro e, de novo, avaliar pela competência, né? A pessoa, quando tem interesse, ela se desdobra, ela consegue. E eu brinco que a mulher, né, principalmente que tem filhos, ela acaba se tornando muito mais produtiva, porque você não tem tempo para desperdiçar. E aí você acaba tendo uma agenda extremamente cronometrada para você conseguir cumprir todos os compromissos, conseguir estar presente em casa, conseguir estar presente no trabalho, e isso torna a mulher mais produtiva. Eu acabei informalmente assim, conversando com algumas mulheres pós, né, a licença maternidade, e isso é uma resposta que vem de quase todas sobre esse senso de urgência, essa produtividade e o quanto isso traz benefícios para a empresa. Então, é uma forma, enxergar diferente, é como a gente quer enxergar a situação, né? E aqui, de novo, outro ponto, né? Quando eu falei da questão da maternidade, isso é sempre um empecilho, né, em algumas empresas. Ah, mas você tem filhos? Vai ficar com quem? Mas e se você precisar ir ao médico? A pessoa que precisa ali trabalhar, principalmente a mulher que é arrimo de família, ela tem todo um aparato ali para ajudar ela na questão de casa. E, em contrapartida, precisa ter essa flexibilidade do outro lado da empresa, porque a gente está falando de ser humano. Todo mundo um dia tem um problema, precisa resolver, mas o fato da pessoa não ir ali 2 horas na empresa não quer dizer que ela não vai repor aquelas horas depois, ou que ela não vai fazer entregas expressivas, né, posteriormente. Então, eu acho que ficar muito preso a essas questões não vai levar a empresa, a gente não vai levar a empresa a outros patamares. A gente, às vezes, deixa de contratar uma pessoa que vai fazer uma entrega exponencial por julgamentos ou por preconceitos. Então, mais uma vez eu digo, a gente tem que focar na competência e não no gênero. Não pelo fato de ser homem ou mulher, mas pelas experiências vividas, pelas histórias, por tudo aquilo que aquela pessoa construiu, que ela passou na vida dela, porque isso é uma diversidade para a empresa. A gente está falando de cultural, a gente acaba adicionando, né, profissionais com outras vivências e isso é fantástico, assim, traz um resultado extremamente expressivo para a empresa. E sobre as ações, né, para a mudança, eu acho que de novo, né? Se a gente contrata e a gente valoriza e reconhece pela competência, você não vai ter discrepância salarial, porque aí você está olhando o profissional e não o gênero dele. Até foi aprovada o ano passado, se eu não estou enganado, uma lei sobre equiparação salarial, justamente para ajudar e atenuar essas questões que ainda existem e são latentes aí na sociedade e no mercado de trabalho, né? E mais uma vez aqui eu volto a falar sobre a questão cultural. Então, se faz parte dos pilares ali da cultura da empresa, a valorização, a área, né, diversidade e inclusão, valorizar o profissional pela entrega e de fato impunha e trabalha isso naturalmente nas empresas, essa equidade de gêneros, ela vai ocorrer, né? Ela vai ocorrer de forma natural, mas isso é algo que a empresa precisa valorizar. Porque a cultura é aquilo que você vive diariamente. Se a empresa vive isso, consequentemente, a liderança, que são embaixadores de cultura, vão cascatear e vão adotar essa mesma postura nas equipes. E aí é um processo natural que vai fluir aí ao longo dos anos. Na Gavi, muitas mulheres ocupam cargos de liderança. É algo planejado? Existe incentivo e implementação de ações? Bom, a gente não tem um programa de diversidade e inclusão com esse nome, né? Com todas as ações ali direcionadas. Não temos ainda, né? Mas é algo, sim, que está planejado para os próximos anos. Mas isso não quer dizer que as coisas não vão acontecer naturalmente. Como eu disse, se a gente foca na competência e tira o foco de ser homem ou mulher, o profissional ele vem compor aqui o quadro, né, de liderança, independente do fato de ser homem ou mulher, mas porque ele vai entregar. E a gente tem, sim, bastante mulher na liderança. Nesses últimos meses, agora, a gente acabou construindo e trazendo mais mulheres ainda para a liderança. É algo que, como eu disse, vem acontecendo naturalmente e a tendência é que isso venha numa crescente positiva, não apenas pelo fato de ser mulher, mas sim pela competência, né? Então a gente vai ter que colocar porque é uma mulher? Não, porque ela é competente, porque ela entrega, porque ela faz acontecer. Então esses são os pontos, né? E é isso. E mais pra frente a gente tem aí
né, essa bandeira aí da diversidade e inclusão, que é algo que a gente vai trabalhar, eu digo mais para frente nos próximos anos, né, porque tem bastante projeto aí acontecendo. Então, e naturalmente, quando a gente já chegar lá, isso já vai ter acontecido assim de uma forma natural, né? Ludmila, hoje nós temos mulheres que são referência no mundo dos negócios. O que você pensa sobre isso? Você já passou por algum grande desafio por ser mulher? Eu, como todas as mulheres que a gente parar aqui para perguntar, já passei por desafios, né, vinculados à carreira. Até lembrei de alguns aqui agora. Alguns, eu acabei assumindo a liderança muito jovem. Ah, mas você é a gestora? Sim, sou eu. Ah, mas você é muito jovem. Eu falei, sim, né, é mesmo, mas vamos lá, vamos ao assunto, né, que a gente veio aqui a tratar, que a gente vai resolver. Um desafio muito grande que eu enfrentei foi em termos da maternidade. Acho que a maternidade, ela acaba trazendo pra gente uma culpa muito grande. Uma culpa de deixar o seu filho em casa, uma culpa de estar dedicando o seu tempo à empresa. E o fato da gente ter que ficar, né? Assim, a mulher carregar, pelo menos eu, né? Carregar esse senso de que eu tenho que me provar todos os dias, ser melhor todos os dias, porque eu tive o filho, aí eu preciso levar o filho para a escola, preciso levar ao médico, é como se fosse uma compensação pelas minhas ausências. Mas isso não afetou a minha entrega lá no final do ano. Então, essa culpa, esse senso de responsabilidade foi algo que eu tive que elaborar no nascimento da minha primeira filha. Já tinha uma posição de liderança, já tinha responsabilidade. Eu tive que voltar da minha licença maternidade antes, né, por uma série de fatores de responsabilidade com a empresa. Eu tirei leite por quase 3 meses da empresa para levar para ela todos os dias. Então, essa culpa, ela acabou me consumindo ali. E depois disso eu fui elaborando isso e entendendo que faz parte. Só que uma coisa que a gente tem que deixar claro, depois que a mulher entende, que ela processa, ela elabora isso, ela se livra, ela se liberta dessa culpa. Ela precisa ter algumas ações, por exemplo, a conciliação dos horários, né, o quanto tempo ela se dedica para a família, o quanto tempo ela se dedica para o trabalho, buscar, né, ter essa rede de apoio, desenvolver isso, porque isso é fundamental, é necessário. A gente planeja as coisas, mas os imprevistos acontecem, e aí quando você tem todo esse suporte, facilita muito para que a mulher ela consiga entregar o que ela precisa em todos os lados, né, sem se sobrecarregar. Para garantir ali a sua saúde mental. Acho que a pandemia trouxe números alarmantes de mulheres, principalmente mulheres, né, com depressão, com síndrome do pânico, crise de ansiedade, justamente vinculada pelo excesso, pela sobrecarga, né? Primeiro que ela já tem uma sobrecarga maior, né, pela questão do filho, da casa, da rotina, do trabalho, e a pandemia acabou acelerando muito isso. Então, as mulheres hoje, né, de uma forma geral, tem vários estudos, artigos falando sobre isso e a gente, né, precisa dessa rede de apoio, a gente precisa de profissionais que nos ajudem, a gente precisa entender que a gente não é a Mulher Maravilha e que a gente não tem que ser a Mulher Maravilha, que a gente tem vulnerabilidades, que a gente precisa do outro, que a gente precisa do nosso tempo e tudo bem ter o nosso tempo sem culpa. Isso tudo, quando a gente pensa que nós precisamos ter um eu equilibrado, centrado, e quando você tá bem, todo o resto flui bem, quando a mulher enxerga e tem essa percepção, as coisas se tornam mais leves para ela. Só que antes disso, ela precisa se libertar de algumas crenças, culpas, medos e é isso, né? Liderança feminina nas empresas. Qual conselho você daria para mulheres que querem alcançar esse sucesso profissional? Meu conselho é para que as mulheres não fiquem tentando provar o tempo todo a competência delas, porque é isso que acontece com as mulheres. Elas buscam o tempo todo se provarem, porque o ambiente muitas vezes exige isso delas e elas acabam desviando o foco do que realmente é necessário. Entreguem seu trabalho com competência, com respeito, façam aquilo que for preciso fazer, né, se posicionem, saiba se posicionar no momento certo, não se intimidem, né, por algum comentário, por algum tom de voz mais alto do que o normal.
mantenha seu posicionamento, seja corajosa, não deixe de falar aquilo que você acredita, né, com medo do que os outros vão achar. Entregue seu trabalho com competência, que tudo vai fluir naturalmente. Alguma dica para outras mulheres que estão começando ou mesmo no meio do caminho? A minha dica é para que as mulheres mantenham a resiliência, a persistência, desenvolvam a inteligência emocional por meio, né, do autoconhecimento, porque isso vai ajudar as mulheres a entender, avaliar situações, saber a hora de avançar, saber a hora de recuar e, principalmente, tenham coragem para se posicionar e continuar a jornada, né, de ruptura e de inserção cada vez mais da mulher em posições de liderança. Eu gostaria de parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, né, que é no dia 8. O Dia da Mulher é todos os dias, mas o dia 8 em específico ele foi eleito como uma data para a gente comemorar, relembrar, para a gente sentir orgulho de toda essa caminhada que as mulheres elas vêm conquistando ao longo dos anos. A mulher vem ocupando um lugar no mundo, nos negócios, nas empresas, na sociedade, nos relacionamentos, na família de uma forma geral. E cada vez mais nós precisamos caminhar para um lugar de força, de apoio, de acolhimento entre todas nós mulheres. Inclusive, isso faz um link muito grande quando a gente pensa na rede de apoio. Principalmente mulheres que já viveram e vivenciam isso, apoiar outras mulheres, porque elas acabam vivenciando, sabendo das necessidades, das dores da outra, e quanto mais nos fortalecermos, quanto mais apoiarmos umas às outras, mais fácil e mais leve será a nossa jornada daqui para frente. Essa é a mensagem que gostaria de transmitir e desejar a todas nós um feliz Dia das Mulheres. Em continuação do nosso podcast, Elas Líderes, destacamos que a cada 8 de março é contada muitas histórias de conquistas. E a Gavi tem muitas delas. Hoje, vamos destacar a da nossa gerente de relacionamento, Camila Belmonte, que iniciou sua carreira profissional aos 18 anos no grupo. Camila, nos conte como começou o seu trabalho aqui na Gavi Resorts. Uau, muito bom. Minha história, né, minha jornada aqui na Gavi começou em 2015, né, quando eu tive a oportunidade de fazer parte desse time. Eu era bem novinha, né, tinha 18 anos, foi meu primeiro emprego, né, a primeira oportunidade ali no mercado de trabalho. E eu abracei, né, realmente com toda a força, né, com muita vontade. E fui crescendo, né, tive a oportunidade de me desenvolver na empresa. Lá atrás eu entrei como assistente de cobrança, né? Então, ao longo dos anos, dos meses, eu pude alcançar novos degraus da empresa. Depois eu fui promovida à coordenação, à supervisão do departamento. Algum tempo depois fui promovida, né, para a coordenação da área de sucesso do cliente. E atualmente eu estou como gerente de experiência do cliente, né, gerente de relacionamento. Então, a minha história, né, em resumo com a Gavi, é essa. Sou muito satisfeita, né, e feliz trabalhando na empresa. Eu vejo que a empresa realmente, né, tem um cuidado e uma preocupação em olhar primeiro, né, os talentos que estão aqui, né, antes de buscar fora, né, ou em outros lugares, tá? Então, essa é um pouco da minha jornada, né, como tudo começou. E você procurou crescer? A empresa te ajudou, te incentivou? Nossa, bastante. Desde o início, né? Desde desse processo de jornada, a empresa sempre foi muito preocupada, né? Assim, fez muita questão né, de oferecer, né, um processo de onboard, né, ali adequado a todos os colaboradores, né? Então, sempre buscando essa melhoria contínua, sempre trazendo treinamentos, inovações
e oportunidades também, tá? Então, a empresa, assim, né, me incentivou muito e o fato disso ter acontecido, né, foi um combustível a mais ali também, né? Então, sempre uma motivação em saber que o fato de você se esforçar, o fato de você se interessar, você seria visto, né? Você seria olhado, tá? Então, eu busquei esse crescimento, me preparei também através de cursos, né, graduações, e a empresa, né, sempre teve essa atenção e esse incentivo, tá? E sempre buscou fazer esse reconhecimento aí com aqueles que se destacam. E quais foram os maiores desafios ao longo do seu crescimento na empresa? E como você acha que chegou a um cargo de liderança hoje? Bacana. Eu vejo assim como o maior desafio, né, o novo, né? Porque tudo foi muito novo para mim. Então, eu tive a primeira oportunidade, né? Então tudo era muito novo, né? Eu tinha que ter ali um esforço dobrado ali para poder né, aprender, para poder me desenvolver. Mas eu vejo assim como algo que foi muito desafiador e hoje é uma paixão, se tornou uma paixão para mim a gestão de pessoas, né? Então, quando eu tive ali a primeira promoção, né, eu era assistente de cobrança e aí depois eu fui promovida para supervisão, né? Então, eu acho que isso aí foi um grande marco para mim, foi muito desafiador porque hoje, né, vamos dar um exemplo, né? Então, hoje nós éramos colegas, né, de trabalho, nós éramos pares. E no dia seguinte eu tinha sido promovida e era supervisora, então já tinha uma série de responsabilidades, né, tinha que em algumas vezes né, dar direcionamentos para o time, né, chamar atenção ali em algumas situações, então isso para mim foi muito desafiador, né? Então eu acredito que isso me fez crescer, me forjou e isso certamente contribuiu para que eu pudesse chegar hoje, né, a um cargo de liderança, tá? Então eu vejo também que a equipe ela nos promove, né? Então, quando a gente fala de liderança, a liderança ela precisa ser uma liderança participativa. Isso está no DNA da Gavi, né? Isso faz parte da cultura da empresa, de ter essa liderança participativa, né? Então, eu, por exemplo, nunca tive um chefe, né? Sempre tive um líder e ele sempre me incentivou, sempre, né, me ajudou, me inspirou. E eu acredito que isso contribuiu também, né, para que eu pudesse chegar aonde eu estou. Certo. E quais são as suas metas profissionais para o futuro? Bom, bacana essa pergunta. Tenho, sim, né, muitos objetivos profissionais, né, mas gostaria de ressaltar o desejo, né, e a vontade de continuar fazendo parte, né, desse time. Olhar, né, como a Gavi era, né, há 8 anos atrás e no que ela se tornou hoje, né, é algo muito gratificante, né? Então, para mim é muito satisfatório saber que eu fiz parte disso. Então, quero continuar, né, nesse crescimento, nesse destaque da empresa. Quem sabe, né, futuramente aí um cargo de executivo, né? Então, eu sei que tem muita coisa aí para acontecer e vejo cada vez mais aí a Gavi se posicionando de uma forma, né, muito bacana, né, no mercado nacional aí de multipropriedade. Então nós já somos vistos, né, como referência nacional e quero, né, sim, me destacar como profissional na minha área de atuação, né, que é a área de experiência do cliente e acredito que fazer, né, contribuição também na vida profissional do meu time, né, então da minha equipe. Quero ser essa ponte, né, então quero poder contribuir com o crescimento deles também. Quero desejar, né, aí um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. Você, mulher, né, que faz da fraqueza a força, né, e realmente consegue nos inspirar, tá bom? Então, ver que dentro da Gavi também a gente tem, né, vários exemplos aí de liderança feminina, né, então para mim é um motivo de alegria e de inspiração também, tá? Então, feliz Dia das Mulheres! Terminamos por aqui o primeiro episódio do nosso podcast. Até a próxima!